Здравствуйте, меня зовут Pedro, et je viens de savoir que vous êtes en train d'apprendre une nouvelle langue. Pero aún lo estás haciendo de la manera correcta. So today I'm gonna give you 6 tips to learn easier and faster any language you want. Vem comigo. Aprender uma língua nova é uma das coisas mais legais que tem. Você tem contato com culturas completamente diferentes e a sua visão de mundo expande de uma maneira exponencial. Você passa a ter muito mais liberdade e você passa a ter acesso a uma quantidade tão grande de conhecimento que talvez você nunca teria se você só soubesse o português. E eu sei que aprender línguas não é uma tarefa fácil. Muitos de nós desistem no meio do caminho. Eu mesmo já comecei a aprender algumas línguas que eu não dei continuidade, como o russo, o espanhol e o latim. Mas mesmo sem continuar estudando ativamente essas línguas, eu todos os dias tento manter algum contato com elas, para não perder o pouco que eu já aprendi e também para aprender coisas novas, ainda que de forma passiva. E nessa minha jornada eu descobri algumas dicas que funcionam muito bem para mim, e hoje eu quero compartilhar com você. Eu sei que a maioria dessas dicas não são nada inovadoras, você provavelmente já ouviu falar de quase todas elas, mas por algum motivo você ainda não está colocando em prática. Então hoje eu vou te dar essas dicas e vou te dar o caminho para você começar a colocá-las em práticas hoje, não tem desculpa mais. Você vai sair desse vídeo e vai começar a aplicar todas essas coisas que você vai ver aqui. Estamos combinados? Então a dica número 1, todos os dias quando eu estou indo fazer a minha caminhada, eu dedico pelo menos 10 minutos do meu trajeto para ouvir uma rádio em uma língua estrangeira, geralmente o francês. Eu gosto muito de ouvir rádio em francês. Hoje em dia, com a internet, é muito fácil você ouvir rádios de qualquer país do mundo. Você pode, inclusive, instalar no seu celular alguns aplicativos de podcast que também tem indexador de rádio. Você só coloca o site do rádio e ele passa a te dar a programação completa. Você aperta o play e ouve em tempo real. É muito legal ouvir rádio porque as pessoas que falam no rádio, elas têm uma dicção muito boa, elas têm uma eloquência muito boa. São pessoas que você consegue ouvir claramente o que elas estão falando. E ao mesmo tempo é uma linguagem mais informal, uma linguagem mais do dia a dia. Não é aquela coisa tão rígida dos livros. Se você estiver aprendendo francês, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo as minhas 2 rádios preferidas do francês, que você pode ouvir tanto no seu navegador quanto no seu celular, ok? Segunda dica, livros. Livros e mais livros. Uma grande maneira de ter contato com a cultura de uma outra sociedade e ao mesmo tempo desenvolver um grande vocabulário é através de livros. Agora, eu sei que existem livros que são mais difíceis de ler. Eu não recomendo que você comece pelos Dostoiévski de cada país, ou pelo Machado de Assis de cada país. Começa por um livro infantil. Às vezes você pega uma história da carochinha, uma história da Disney, e isso vai ser fácil para você assimilar, para você aprender um vocabulário básico, e pode ter certeza que vai ser muito efetivo. Agora, se você não tem tempo ou saco para ler livros, então vem a minha dica número 3, que são os audiolivros. Na internet hoje existem vários projetos de iniciativa popular e de domínio público que você consegue baixar gratuitamente vários livros em versão áudio. Esses livros geralmente são lidos por pessoas que também têm uma boa dicção, uma boa fala, e você não precisa fazer esforço nenhum, você só precisa colocar um fone de ouvido e a pessoa vai lendo o livro no seu ouvido. É bem legal, uma experiência muito enriquecedora, eu recomendo demais. Eu vou deixar aqui na descrição alguns sites com livros que você pode baixar gratuitamente, que são de domínio público, em francês e em inglês. Eu vou ver se eu encontro alguns em espanhol também, e aí eu deixo tudo aqui na descrição, beleza? Dica número 4, essa é uma inusitada que eu uso todos os dias. A próxima vez que você for fazer uma pesquisa no Google, a menos que seja uma coisa muito brasileira, muito local, faça essa pesquisa em outro idioma. Faça essa pesquisa em inglês, em francês, em espanhol, em italiano, qualquer língua que você esteja aprendendo. E veja os resultados no Google naquela língua. Então, por exemplo, você quer aprender mais sobre, sei lá, história antiga, ou você quer aprender mais sobre economia, ou, sei lá, sobre política, qualquer coisa que seja. Vai no Google e joga os termos em outro idioma. E leia os artigos que aparecerem, ou blogs, ou qualquer coisa que seja, em outro idioma. Você vai aprender muito mais, você vai ter contato com outras visões de mundo e geralmente quando você pesquisa em inglês tem muito mais material disponível do que em português. Número 5, essa também é um pouco parecida com a anterior, faça pesquisas de vídeos no YouTube em outro idioma. Quando você quiser aprender alguma coisa, um tutorial,
sei lá, uma dica de alguma coisa, pesquise esse termo em outra língua e veja os youtubers de outros países falando sobre aquele assunto. Eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa legal e vai se divertir bastante. E por fim, a dica número 6. Assista vídeos e séries no idioma original, sem legenda. Quando eu estava aprendendo inglês, uma das coisas que eu senti que mais deram resultado para mim, que eu dei uma turbinada no meu inglês, um salto gigantesco em pouco tempo, foi quando eu comecei a assistir os meus filmes e séries preferidos sem legenda. No primeiro momento isso é complicado, você fica meio perdido, mas com o tempo você vai acostumando o seu ouvido e isso vai melhorando aos poucos. Se você quiser começar mais devagar, comece substituindo a legenda em português pela legenda no idioma original. Então, por exemplo, se você está assistindo um filme em inglês e você ainda não está confiante para tirar a legenda, pelo menos coloque a legenda em inglês também. Ou então coloque a legenda em outro idioma que você tem familiaridade. Eu costumo assistir algumas vezes séries em inglês com legendas em francês. Ou então séries em inglês com legendas em espanhol. É uma maneira muito legal de você aprender as duas línguas ao mesmo tempo. Todos esses passos são válidos. A única coisa que não é válida é você continuar assistindo tudo dublado. Bom, pessoal, essas foram as minhas 6 dicas para você aprender outras línguas de maneira mais fácil, todos os dias. Eu quero muito que você coloque isso em prática a partir de hoje, especialmente os audiolivros. Eu vou deixar tudo aqui na descrição, os rádios também, e enfim, você já sabe o que você tem que fazer. Se você achou que essas dicas foram valiosas para você, por favor, comenta aqui embaixo, dá o seu like e compartilha com alguém que pode se beneficiar com elas também. Um grande abraço e até o próximo.